Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai estar cobrindo esse tópico que consiste das estruturas de dados utilizadas no R. Bom, isso aqui que a gente vai estar estudando hoje, primeiramente eu vou apresentar para vocês uma pequena introdução às estruturas de dados. Depois eu vou falar sobre essas estruturas, que consistem de vetores, fatores, listas, matrizes e data frame. A gente vai falar sobre cada uma delas em detalhes. Depois eu vou apenas apresentar um pequeno resumo dessas estruturas para vocês. Bom, antes de começar a falar sobre as estruturas propriamente ditas, é importante eu ressaltar para vocês que o R possui 5 classes básicas de objetos, que consistem dos caracteres, dos numéricos, que são os números reais, dos inteiros complexos e lógicos, que são os true e false. Então, o R só possui essas classes básicas. Então, sempre que você for trabalhar com algum dado, com algum objeto no R, ele só pode ter essas classes básicas aí de objeto. O que é importante eu ressaltar aqui é que o R tem vários tipos de estruturas de dados que podem ser utilizadas para representar os dados, que é o caso dos vetores, fatores, listas, matrizes e data frame. Como eu falei para vocês, a gente vai ver cada uma dessas estruturas em detalhes. Vamos começar com os vetores. Bom, o que são os vetores? Os vetores são estruturas indexadas onde todos os elementos são do mesmo tipo. Isso é extremamente importante que vocês entendam. Se vocês estão trabalhando com vetores, então os elementos desses vetores são do mesmo tipo. Os vetores eles também são arrays unidimensionais, significa que eles só têm uma dimensão. Quando a gente estiver estudando a parte de matrizes, vocês vão ver que as matrizes são arrays bidimensionais. Os vetores eles só podem ser de 3 tipos básicos. Você só tem vetores numéricos, lógicos ou de caráter. Aqui eu tenho um exemplo somente para que vocês possam entender. Veja, aqui eu tenho um vetor e veja que o vetor ele pode receber vários valores, né? Diferente de um escalar que só tem um único valor. Aqui eu tenho alguns exemplos relacionados aos vetores. Veja que no primeiro caso eu tenho um vetor numérico, quando eu tenho 5 elementos, que vai de 1 até 5. No segundo aqui eu tenho um vetor de caráter, onde eu tenho vários nomes associados a esse vetor, onde eu tenho João, Maria, Paulo, Marta. E por fim eu tenho um vetor lógico, onde esse vetor lógico tem trues e falses. Aqui eu apresento para vocês um conjunto de funções que são utilizadas para criar e manipular os vetores. Essas funções vocês vão estar utilizando bastante ao longo desse curso. A primeira dela, mais importante, é como é que você faz para criar um vetor no R. Para você criar um vetor no R é bem simples. Basta você utilizar essa função, que é a C, e aí você passa os elementos desse vetor. Então, esse C, que significa concatenar, vai e cria um vetor para você. Mas eu tenho outras funções que podem ser utilizadas para manipular esses vetores, como é o caso desse rep. Veja, nesse caso do rep, ele recebe 2 argumentos. Nesse caso aqui, o N1 significa o vetor que eu vou passar para essa função, e R é a quantidade de vezes que eu vou estar repetindo esse valor de N1. Ele também vai ser utilizado bastante ao longo desse curso. Quando você está trabalhando com Data Science, muitas vezes você tem a necessidade de repetir algumas informações, e essa função ela é bem interessante para isso. Essa outra função aqui, a seq, ela basicamente cria uma sequência de valores que vai de A até B, e C aqui significa as unidades. Eu tenho essa outra função, que é o round. O round basicamente arredonda os valores de um vetor. Então, se você passar um vetor numérico, ele vai arredondar os elementos desse vetor numérico. Já vou apresentar um exemplo para vocês. Aqui outra função, que é o length. O length basicamente vai trazer o tamanho do vetor. Eu também tenho max, min e min. Essas funções são utilizadas, dado um vetor, vai trazer o máximo, o mínimo e a média para vocês. A gente também vai falar sobre isso quando a gente vai estudando mais a parte de estatística. Aqui é outra função, que é o sort. Basicamente, você passando um vetor, você diz se você quer decrescente ou crescente, e aí essa função vai ordenar o seu vetor. Também eu tenho outras funções aqui, que é o caso do sum, para fazer a soma de todos os elementos de um vetor que você pode estar passando, e o prod, que vai calcular o produto desses elementos de um vetor também que você está passando para essa função. Aqui eu tenho alguns exemplos, somente para a gente começar a entender como é que funciona essas funções. Veja que no primeiro caso aqui, eu criei um vetor com 4 elementos, onde eu tenho 2, 3, 4 e 5. Veja aqui que eu tenho um resultado.
Aqui eu criei também um vetor lógico. Aqui eu tenho um vetor de caractere. Eu amo a rural. Veja que nesse caso aqui eu tenho elementos distintos. Então, para eu utilizar elementos distintos e para eu também estar criando um vetor de caractere, eu preciso utilizar as aspas duplas, como vocês podem ver aqui. E aí aqui eu tenho o resultado, eu amo a rural. Nesse outro caso aqui, eu só quero mostrar para vocês que o R tem um poder também de eu estar realizando operações diretamente com o vetor. Então veja que nesse caso aqui eu criei um vetor que vai de 2 até 4, e aí veja que especificamente aqui eu já multiplico por 2, e aí eu já obtenho um resultado aqui. O que é importante aqui é que o R possui funções que facilitam bastante nossa vida, né? Que diferentemente de outras linguagens de programação, você teria que acessar cada elemento e depois sair multiplicando. O R permite que você faça isso de uma forma mais fácil. Nesse caso aqui mais abaixo, eu tenho algumas funções que é utilizado para repetição. Primeiramente, eu criei aqui um vetor e atribuí a V. Veja que nesse primeiro caso aqui, eu estou dizendo que esse vetor que eu passei vai ser repetido 3 vezes. Está aqui o resultado. Nesse outro caso aqui de baixo, que eu passei aqui a 3 elementos, 1, 2 e 3. Aí eu estou dizendo que o primeiro elemento vai se repetir uma vez, o segundo elemento 2 vezes e o terceiro elemento 3 vezes, que é o resultado que a gente tem aqui. Nesse outro caso aqui, eu estou utilizando esse argumento que é chamado each, que dado esse vetor que eu passei aqui, eu vou repetir cada elemento 3 vezes. E por fim, aqui na parte de baixo, com relação a essas funções iniciais aqui que eu estou mostrando para vocês, como é que se cria uma sequência. Você também pode criar uma sequência apenas utilizando 2 pontos. Então, se eu tenho 1, 2.5, eu vou criar uma sequência que vai de 1 até 5. Se eu utilizar sec 1, 5 e 1, então também vou criar uma sequência que começa no 1, vai até 5 e eu vou estar incrementando de 1 em 1. Aqui eu tenho também um pouco mais de outras funções. Essa aqui acima, nesse caso aqui eu estou utilizando o round para arredondar os valores. Veja aqui que eu arredondei todos eles. Essa função aqui, length, ele vai trazer o tamanho do vetor. Veja que nesse caso aqui é o length de V. Então V tem 1, 2, 3, 4 elementos. Então está aqui o resultado de length. Se eu passar o V novamente, qual é o maior valor? Então é 5.8. O menor valor, 2.5. A média, que é através dessa função min, 4.05. E aqui eu também tenho essa função que é a sort. Veja que nesse caso aqui eu estou dizendo que eu quero que seja decrescente. E aí veja que os elementos eles são organizados de forma decrescente. Outra função muito importante, a gente vai falar bastante dela ao longo desse curso, é essa summary. Então, dado que eu criei aqui um vetor, e aí se eu utilizar essa função summary, essa função traz um conjunto de estatísticas para mim. Veja que eu tenho aqui o mínimo, eu tenho aqui o máximo, eu tenho o primeiro quartil, o terceiro quartil, eu tenho a mediana, que é o segundo quartil, e aqui eu tenho também a média. A gente vai falar um pouco mais sobre essa função mais na frente, mas às vezes a gente pode estar utilizando ela somente para poder obter alguns resultados rápidos e conseguir entender uma determinada coluna ou um determinado dado. Vamos agora falar sobre algo que eu acho muito importante aqui no R, que é justamente essa questão de conversão de tipo. A gente sabe, que eu acabei de explicar para vocês, que os vetores eles só podem ser de um único tipo. Mas você pode criar um vetor com mais de um tipo, só que o R faz a conversão automática. Como é que funciona? Então a regra é essa daqui. Vamos supor que você tem um caractere no vetor e você tem um numérico. Então o caractere sobrepõe o numérico. Então todos os elementos do vetor serão do tipo caractere. Se você tem um lógico e um numérico, então veja que aqui o numérico está na frente do lógico, então todos os elementos vão se tornar numéricos. Vamos ver um exemplo, que eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Veja que nesse exemplo aqui, eu estou criando um vetor, onde eu estou passando elementos que são lógicos, numérico, nesse caso aqui só lógico e numérico. Só que a gente sabe que o numérico, se a gente olhar aqui, ele sobrepõe o lógico. Então, quando eu criar, o R automaticamente converte o lógico para numérico. O true se torna 1 e o false se torna 0. É importante que vocês entendam isso, porque os vetores eles têm que ter os elementos do mesmo tipo. Então, se eu criar um vetor com elementos de tipos diferentes, o R faz a conversão automática.
Nesse caso aqui de baixo, eu tenho uma mistureba de tudo. Eu tenho um lógico, eu tenho um numérico, eu também tenho um caractere. E aí o que é que o R faz? A gente viu aqui, ó, que o caractere sobrepõe todos os outros. E aí tudo se torna caractere, como vocês podem ver aqui nessa resposta. Bom, a gente viu que nesse caso aí, se eu criar um vetor com elementos de tipos diferentes, o R faz a conversão automática. Só que a gente vai ver que muitas vezes a gente quer fazer esse tipo de conversão e o R permite que você faça esse tipo de conversão de forma explícita, que você queira fazer essa conversão. Então, veja que nesse caso aqui, ó, desse primeiro elemento, eu estou dizendo que AUX recebe esse vetor, e aí eu vejo aqui a classe, eu estou vendo que é uma classe de numéricos. Só que, se eu quiser fazer a conversão automática de forma explícita aqui para caractere, aí eu utilizo essa função aqui que é chamada de as.caractere. E aí, veja que nesse caso aqui, ó, quando eu rodar, todos os elementos se tornam caractere. Estão vendo aqui as aspas? Então é importante que vocês percebam isso e vocês também vão estar utilizando isso bastante. Às vezes, quando você carrega um determinado dado, uma coluna vem de um tipo que você não quer, e aí é necessário que você faça essa conversão. Então, de forma como tem aqui para caractere, tem para os outros tipos, como para numérico, fator, etc. Mas isso aí vocês vão estar vendo um pouco mais detalhado quando a gente estiver trabalhando mais nessa questão de manipulação de massa de dados. Esse slide aqui eu trouxe para vocês, somente para vocês verem que o R é muito poderoso, então eu posso estar trabalhando diretamente com os vetores. Então, ó, fazendo operações básicas. Então veja que nesse caso aqui, ó, o A recebeu uma sequência de 1 a 10, e aí, ó, peguei o A, eu já posso dividir por 100, e aqui eu já obtenho o resultado. Eu posso elevar o A à potência de 2, então todos os elementos de A elevado à potência de 2. Aqui eu criei outros dois vetores, estou dizendo que A vai de 1 a 5, B vai de 1 a 5, e aqui ó, veja que eu posso fazer uma soma desses elementos, eu posso fazer uma subtração, nesse caso aqui abaixo, eu posso fazer o produto, então veja